Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Desafios Literários e no episódio de hoje vamos dar início ao nosso projeto de leitura Lendo Brasil. Caso você não saiba do que estou falando, eu sugiro fortemente que você volte ao episódio anterior, pois lá eu explico direitinho como que nasceu esse projeto, como que ele está organizado e como que ele vai funcionar mesmo em meio a outros dois projetos de leitura que já estão acontecendo aqui no nosso podcast, que são o 1001 Livros para Ler Antes de Morrer e o Lendo Nobel. Caso você já tenha escutado, vamos então conversar sobre a Carta do Descobrimento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha. Para a gente poder conversar sobre a Carta do Descobrimento do Brasil, a gente precisa dar um contexto histórico um pouquinho maior e mais extenso para que a gente possa entender como tudo se deu. E por conta disso, embora a carta seja de autoria de Pero Vaz de Caminha, a gente precisa colocar outros personagens também nesse contexto para que a gente possa entender tudo. Mas vamos por partes. Pero Vaz de Caminha foi um escrivão e ex-vereador português. Não se sabe muito ao certo sobre seu nascimento, mas muito provável que ele tenha nascido em 1450 em Porto mesmo. O que é certo é a data do seu falecimento, em 1500 em Calicut, na Índia, vítima de um massacre que houve lá na cidade, mas a gente vai conversar mais lá pro final sobre isso. E Caminha foi nomeado como escrivão, não um escrivão qualquer, mas como escrivão da capitania armada de um outro personagem muito importante e ilustre, bem mais conhecido pela gente, que se trata obviamente de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi um comandante militar, foi um navegador e também explorador português. Obviamente, por estar à frente de uma frota marítima, é ele que recebe essa alcunha de descobridor do Brasil. Desde os anos 1400, Portugal buscava expandir todo o seu domínio sobre as rotas comerciais, expandir suas rotas marítimas, e uma dessas rotas se dava justamente para as Índias. Essa expedição, liderada por Pedro Álvares Cabral em 1500, tinha então como objetivo chegar à Índia, contornando todo o continente africano, como já fizeram o próprio Vasco da Gama em 1498. Então foi um percurso que já tinha sido feito por uma outra pessoa e ele iria fazer, embora pela primeira vez, para chegar à Índia e a partir daí ter algumas rotas comerciais, ter algumas parcerias e conseguir os elementos mais importantes, que eram as especiarias. Essas expedições, desde os anos 1418 por ali, foram bem sucedidas, segundo os reis portugueses, e os reis estavam cada vez mais investindo nessas viagens. A população também gostava da maneira como Portugal era vista perante os outros países, porque isso fazia com que o país fosse rico. Então, além do próprio Brasil, Portugal foi responsável por navegações que resultaram em descobertas, entre aspas, da Ilha da Madeira, de um trecho do litoral africano que engloba países hoje conhecidos como Senegal, Guiné, Gana e Angola, além de fazer fortes transações comerciais marítimas, por exemplo, com a Indonésia, com a China e com o Japão, que até então eram pouco explorados pelos outros países. Então, por conta desses movimentos e desses investimentos, Portugal foi o grande responsável por introduzir a Europa como um todo, não somente a si mesmo, em outros países, em outros continentes, assim como a missão jesuística, a conhecida, que a gente também vai falar mais pra frente, Companhia de Jesus, a partir dessas navegações, a partir dessas expansões marítimas, que além do próprio comércio, a evangelização começa a entrar em outros países, a entrar em outros continentes, embora a gente vá ver pela frente que seja bem mais sólido mesmo no Brasil. Os objetivos de Portugal eram, obviamente, comerciais, religiosos e, como a gente vai ver no decorrer dos anos e com o avançar das navegações, políticos também. E como eu falei, era um grande momento para Portugal. O Dom Rei Manuel I, que reinou em Portugal entre 1495 e 1521, foi apelidado justamente de O Rei Venturoso por conta principalmente de um reinado próspero e bem sucedido. Foi justamente nessa lacuna entre 1495 e 1521 que Portugal foi o responsável por grandes descobertas, teve uma grande expansão marítima e também voltou
voltado para as artes, teve um grande desenvolvimento artístico, obviamente com a autorização do rei. Então, grandes marcos da arquitetura portuguesa que são conhecidos até hoje se deram justamente graças ao reinado do rei Dom Manuel I, o Venturoso. Vamos lembrar que, embora a gente fale que seja próspero e seja um período de riqueza, essa riqueza se dá pelo comércio de especiarias, pelo comércio de ouro e, obviamente, pelo comércio de escravos, além de alguns outros produtos que geravam riqueza para o reino e nessas transações comerciais. Então, Lisboa, nesse período, nesse cenário, acabou por se tornar um dos maiores centros comerciais da Europa. E a gente já sabe, né? Não é preciso ler nenhum livro para saber que, com essa descoberta, entre aspas, do Brasil, Portugal ainda vai se desenvolver muito mais e vai explorar muito mais toda a nossa terra em busca principalmente de ouro. O rei Dom Manuel I nomeou então Pedro Álvares Cabral como capitão dessa expedição até a Índia. Como recompensa por liderar essa frota, Pedro Álvares Cabral tinha o direito a 10 mil cruzados, que era a antiga moeda portuguesa e que equivalia exatamente 35 quilos de ouro. Além disso, ele tinha o direito a comprar 30 toneladas de pimenta às suas próprias custas, mas poder transportar de volta à Europa. Então, essa mesma pimenta podia ser revendida à coroa portuguesa, totalmente livre de impostos. Vale lembrar que justamente as especiarias eram raridade na Europa, muito solicitadas e extremamente caras, não era algo acessível. Então, embora a gente fale e até ria um pouco, ele podia comprar pimenta. Isso era quase que uma regalia acessível a poucos. Então, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que na época tinha por volta de 33 anos de idade, em 9 de março de 1500, ao meio-dia, essa frota saiu de Lisboa com 13 embarcações, sendo 10 navios de grande porte, usado para transporte e para guerra, e 3 caravelas. São navios menores, mais leves, mas também mais ágeis. No total, entre 1.200 e 1.500 homens fizeram parte de toda essa frota, que incluíam marinheiros, soldados, religiosos, intérpretes e colonos, além, obviamente, de escrivãos. Então, no meio dessas 1.200, 1.500 pessoas está Pero Vaz de Caminha. Afinal, ele seria o responsável, ou um dos responsáveis, porque a gente vai ver que ele não foi o único, a escrever sobre a viagem e sobre os desafios que ele encontraria nesse percurso. Viagem marcada, viagem feita, 9 de março de 1500 ao meio-dia. A partir daí, faltam poucos dias para o descobrimento do Brasil. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil por ser a mais importante dentre as 3 existentes hoje. As outras 2, conhecidas como Relação do Piloto Anônimo e Carta do Mestre João Faras, servem mais como um complemento a essa Carta do Caminha. Mas por que ela é a principal? Justamente por se destacar como, além de um registro, trazer em suas linhas a escrita da época, o estilo e até mesmo nas entrelinhas contar justamente essa história do descobrimento, um detalhe aqui, um detalhe ali, que as outras cartas não têm. As outras cartas têm um cunho mais técnico em astrologia, em geologia. Então essa carta, como um registro histórico, é maior e mais importante. Mas a gente sabe que existem outras cartas, muito provavelmente existiram mais do que essas 3 que sobreviveram até os dias de hoje, justamente pelo próprio Pero Vaz de Caminha, que diz o seguinte logo no começo: Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazem. Então, Pero Vaz de Caminha, com uma falsa modéstia, vamos dizer assim, fala que vai escrever também, embora outros já tenham escrito, e ele é o que menos sabe escrever. Mas a gente sabe que ele foi nomeado como escrivão.
então é uma modéstia perante Vossa Alteza, o rei Manuel I o Venturoso. O curioso é que, embora a carta seja datada de 1º de maio de 1500, essa carta se manteve escondida até 1773. Portugal não revelava à sociedade seus documentos, suas táticas náuticas e muito menos políticas. Então, esse documento ficou inacessível até 1773 e depois da descoberta, ela só foi divulgada 44 anos depois, em 1817, pelo historiador Manuel Aires de Casal. Então, a população portuguesa sabia sim que Portugal descobriu, entre muitas aspas, o Brasil, sabia que o Brasil era colônia de Portugal, sabia que muitas coisas vinham de Portugal, mas não sabia como que aconteceu, como que funcionava exatamente, e aparentemente tudo bem, não era uma curiosidade da maioria dos portugueses. Prosseguindo com a carta, Caminha nos conta o seguinte: e assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que, terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, os quais os mareantes chamam botelho, assim como outras aqui dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra-chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então a gente vê que dia 21 de abril já viram alguma coisa, mas dia 22 não somente viram, como já nomearam uma terra que a gente sabe estava habitada. O Monte Pascoal fica hoje em Porto Seguro e à margem desse litoral em que eles atracaram, há uma dúvida a respeito do local exato. Alguns alegam ter sido na própria cidade de Porto Seguro, enquanto os outros falam em cidades litorâneas vizinhas, como Prado e Santa Cruz Cabrada. O nome do Monte Pascoal se deve justamente a essa questão de eles estarem num período de Páscoa, assim como a terra de Vera Cruz reflete principalmente a fé cristã dos navegadores, assim como essa preocupação e esse interesse em propagação do cristianismo aonde quer que eles estivessem, para onde quer que eles fossem. Então, esse terra de Vera Cruz significa literalmente terra da verdadeira cruz. Mas logo depois o nome vai ser mudado para Terra de Santa Cruz e posteriormente Brasil. Mas a gente vai conversar sobre essas mudanças gradativamente no período correto. Então, como vocês viram pela carta, embora eles tenham avistado essa terra no dia 21, eles vão ter um contato não exatamente com a terra, mas uma aproximação apenas no dia 22. E o próprio escreve o seguinte: ali permanecemos toda aquela noite, e à quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitos à terra. Já sabemos, mas quando eles se aproximaram da terra, eles avistaram pessoas. E Pero Vaz de Caminha diz o seguinte: dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrissem suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas.
Então o Nicolau Coelho foi o responsável por aquele primeiro contato, aquela primeira tratativa com aquelas pessoas. E nosso escrivão, obviamente, acompanhando tudo, fez o seu relato dizendo o seguinte: ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala por causa do mar. Então a gente vê que, apesar dessa primeira tratativa com os indígenas, eles não permaneceram em terra firme, eles voltaram para junto da frota. E ali ficaram até sexta-feira pela manhã, quando Pero Vaz de Caminha diz o seguinte pra gente. E sexta-feira pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados à popa, na direção do norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nos demorássemos, para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. Quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali poucos e poucos. Fomos de longo e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegado à terra e, se achassem pouso seguro para as naus, se amainassem. Só para deixar registrado que quando eu falo capitão, estou falando justamente de Pedro Álvares Cabral. E a gente começa a ver então uma tentativa de aproximação, não somente para ter um contato melhor com os indígenas, o que já aconteceu no dia anterior, mas para que eles possam pisar em terra firme e procurar água, procurar lenha, se abastecer e seguir viagem. Afinal, eles tinham um destino final que era a Índia. Eles conseguiram atacar, conseguiram pisar em terra firme e Pero Vaz de Caminha começa a narrar ao rei os traços, o comportamento daquelas pessoas que ali viviam. E ele diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar sua vergonha. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da gordura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhe fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, e andavam tosquiados de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda como cera, mas não era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. Então a gente já vê um pouco sobre as características físicas, sobre o comportamento, sobre alguns detalhezinhos, e tudo isso a gente tem que lembrar que um europeu, uma frota das mais diversas pessoas, mas vamos lembrar que Pero Vaz de Caminha era um escrivão, era um europeu que tinha acesso, tinha contato direto com o rei, avistando pessoas com um estilo de vida totalmente diferente da que ele estava acostumado em Portugal e na Europa com
como um todo. Então vocês conseguem, acredito eu, imaginar que foi um choque muito grande. Até porque uma coisa que no texto, na carta, Pero Vaz de Caminha vai falar muito sobre essa questão, que soa até mesmo como um incômodo. A questão da nudez dos indígenas. Ele fala bastante vezes sobre essa questão da nudez, que eles não têm vergonha, que eles andam como se eles estivessem no Éden, como se fossem Adão e Eva, e ainda assim dá roupa para eles, alguns deles se vestirem. Então a gente vê aí que já nesse primeiro contato, já nesses primeiros dias, eles veem uma situação que é alheia a eles e eles já tentam mudar isso. E essa mudança não vai ser somente em questão de roupa. Como a comunicação falada se tornava difícil, afinal um não entendia o outro, a frota de Cabral tentou por outros meios tentar conversar com os indígenas. E Pero Vaz de Caminha diz o seguinte pra gente: deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhe uma galinha, que tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, pastéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhe vinho numa taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhe a água em uma albarrada, não beberam. Mal a tomaram na boca, que lavaram, e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, acenou que lhes dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao seu pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós, assim por assim o desejarmos. A gente vê ali uma interpretação muito livre do capitão e de toda a sua frota a respeito de uma situação. Eles desejavam ouro e eles desejavam riqueza, desejavam especiarias para levar ao rei, e eles entenderam ali nesse diálogo, nesses acenos, que de fato ali haveria ouro, haveria prata e haveria obviamente especiarias, mas não que foi necessariamente dito por algum dos indígenas. E isso, obviamente, escrito numa carta, levado ao rei. O rei, ao ler essa carta e tomar conhecimento dessa narrativa, obviamente a curiosidade chega à cabeça e chega aquele momento de, já que há essa possibilidade, vamos explorar. Um outro acontecimento muito importante e narrado também é justamente essa primeira missa. Lembrando que um dos objetivos dessas viagens era justamente a expansão do cristianismo, do catolicismo, essa expansão religiosa, e isso já vai acontecer aqui no Brasil nos primeiros dias de descoberta entre aspas, que é narrada da seguinte maneira. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apresentassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. E olhando-nos, sentaram-se, e depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno e buzina e começaram a saltar e a dançar um pedaço.
a gente consegue ver que enquanto a frota estava adorando a Deus, ao seu Deus cristão, os indígenas naquele momento começaram a saltar, começaram a dançar, de alguma forma começaram a manifestar um rito próprio deles, como se eles estivessem adorando ao seu Deus naquele momento, embora a gente também não possa afirmar, afinal eles poderiam nem ter entendido que ali era um momento de adoração ao Deus cristão e eles também iriam aproveitar e adorar ao Deus deles. Poderia ser somente uma manifestação, assim como eles perceberam os portugueses se manifestando de alguma forma ou por algum motivo desconhecido aos indígenas. A carta é um pouco longa, é um pouco extensa e eu não vou me demorar em todos os fatos, mas houve um pequeno grupo de pessoas que saiu pela terra junto com os indígenas, explorando, andando um pouco ali, verificando como que eles se comportavam, onde que eles dormiam, verificando onde que eles se alimentavam, o que que eles comiam. Tem todo esse momento de curiosidade, de descoberta deles, que eu não vou me demorar aqui. A carta está em domínio público, então ela é acessível a todos. Você não precisa comprar um livro para que você possa ter acesso a essa leitura, e eu recomendo muito que vocês façam essa leitura. Eu só quero finalizar a leitura dessa carta com um trecho muito interessante e que me trouxe muitas reflexões. Caminha então elogia a nossa terra dizendo o seguinte: esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto havemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe os vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então esse elogio do Caminha para com o Brasil, ao mesmo tempo é um tom confessional de que eles não sabem ao certo se tem ouro, eles não sabem se tem alguma especiaria, se tem alguma coisa que possa beneficiar ao rei e à nação portuguesa como um todo. Mas obviamente isso deve ter de alguma forma, em algum momento, virado a chave e atiçado a curiosidade para que houvesse de fato então essa exploração. Algumas dessas reflexões que eu tive são reflexões e são perguntas que historiadores mesmo se fazem. Depois da leitura eu fui fazer uma pesquisa para a gente poder conversar um pouco melhor sobre, e a pergunta que primeiro mais questiona os historiadores é a seguinte: essa saída do litoral africano para o litoral sul-americano e consequentemente para o litoral brasileiro foi proposital ou eles chegaram ao Brasil de fato sem querer? Porque essa rota já havia sido feita por Vasco da Gama em 1498, seria feita por Pedro Álvares Cabral, mas quando ele chega em determinado momento do litoral africano, ao invés de prosseguir, ele decide se afastar. E foi um afastamento consciente, foi um afastamento muito certo, muito bem pensado. Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Os historiadores se questionam muito a respeito dessa mudança drástica de rumo para que pudesse, enfim, chegar ao Brasil. Uma curiosidade é que, embora o primeiro contato registrado seja de fato de 1500 por Pedro Álvares Cabral, há outros 2 registros de navegações, de explorações e de navegadores que em um momento ou outro chegaram à terra do Brasil, mas não tiveram um contato de fato com os indígenas e não tem um registro
registro tão denso e tão grande como o que a frota de Pedro Álvares Cabral fez. Uma delas é inclusive conhecida pelo navegador espanhol Vicente Pinzón, que é apontado pelos próprios historiadores como o primeiro europeu a chegar ao Brasil. E isso também em 1500, mas em janeiro. E segundo estudiosos, essa expedição de Pinzón teria chegado à costa do que hoje é Pernambuco. Ele teria explorado um pouco essa parte do litoral, mas sem muitos avanços, e teria seguido viagem. Apesar dessas descobertas, o Tratado de Tordesilhas da época impediria que a Espanha reivindicasse a posse do território. E além do Pinzón, outros navegadores também teriam realizado expedições, como a do caso Duarte Pacheco Pereira. Ou seja, resumindo tudo, não demoraria para que o Brasil tivesse contato com outras nações. Eu não vou dizer o termo descobrimento, mas contato com outras nações. Até porque o Brasil não foi descoberto. Afinal, existiam já pessoas ali, indígenas, morando, povoando, habitando toda aquela porção de terra mesmo. E a gente não está falando de um povo pequeno, de um grupo pequeno de indígenas. Há uma estimativa que a população indígena do Brasil variava entre 2 e 5 milhões de pessoas. Obviamente que não era um povo homogêneo. A gente está falando de várias tribos, ou seja, várias línguas, vários comportamentos diferentes, vários grupos étnicos com suas próprias culturas, com suas próprias manifestações e línguas, algumas com 700, 800 pessoas, ou então outras em grandes aldeias com milhares de habitantes, que se desenvolviam o seu próprio método e praticava caça, pesca, agricultura, artesanato. Então, dizer que o Brasil foi descoberto, a gente sabe que é um erro. O Brasil entrou em contato com outras nações pela primeira vez. Mas além desse questionamento dos historiadores a respeito de o Brasil foi uma descoberta proposital ou foi de fato sem querer, há o questionamento se de fato os portugueses e os indígenas tiveram um primeiro contato pacífico. Muitos questionam o teor da carta porque, assim como a gente sabe que Pero Vaz de Caminha estava escrevendo essa carta para o rei, então ele tinha todo um pudor, ele sabia como escrever, o que escrever, de que maneira escrever para agradar ao rei. Então os historiadores se questionam muito do quanto tudo aquilo é verdade e o que não é verdade, onde que está, se perdeu, se não há mais nenhum registro, porque obviamente, embora ele tenha de fato escrito muita coisa e ele tenha observado muitas coisas mesmo, a gente sabe que ele não escreveu tudo. Em algum momento alguma coisa ou outra foi deixada de lado. E o que exatamente? Qual é a parte não tão bonita desse momento, desse contato, entre aspas, descobrimento? E é óbvio que a gente não vai saber, mas fica a curiosidade sobre o lado B, o que de fato a gente não sabe, o que aconteceu que não foi narrado, não foi escrito, não tem um registro, se houve algum momento de tensão que eles não quiseram escrever, ou se eles perceberam alguma coisa e não quiseram falar. Enfim, todas essas coisas são curiosidades, trazem a reflexão e mexem com a cabeça dos historiadores. E mexem com a nossa cabeça também, enquanto leitores brasileiros querendo entender a nossa própria história. Após 9 dias em terras tupiniquins, a frota de Pedro Álvares Cabral enfim sai do Brasil. A frota sai em dia 2 de maio de 1500, com destino a Calicut, na Índia, e enquanto um navio de mantimentos da frota deixou o Brasil também dia 2 de maio, com destino a Lisboa. Ali estava a carta de Pero Vaz de Caminho com algumas das coisas que eles coletaram dos indígenas a serem entregues ao rei. A partir dali estava selado o destino do Brasil. E a viagem do Brasil até Calicut, na Índia, foi muito desastrosa. Alguns navios afundaram e, ao chegar na própria Índia, em Calicut, para tratar de negociações, de comércio mesmo, houve um ataque muçulmano à cidade de Calicut e ali muitas pessoas vieram a falecer, entre elas o próprio Pero Vaz de Caminha. Pedro
Pedro Álvares Cabral sobrevive, mas apesar de muita dificuldade, ele consegue voltar a Portugal em 1501. E apesar dos navios afundados, de 2 navios que voltaram totalmente vazios, 5 estavam carregados e eles foram o suficientes tanto para cobrir os custos da viagem, dos navios perdidos e ainda gerar um lucro que por si só já excedia totalmente a soma desses custos com a viagem e de todos esses prejuízos, para vocês entenderem o valor das especiarias naquela época. E de qualquer forma, a viagem de Pedro Álvares Cabral por si só foi conhecida como uma viagem muito bem sucedida, apesar desses últimos percalços, porque Portugal viu que ele encontrou um novo lugar a ser explorado, a existir a possibilidade de se encontrar ouro e especiarias. Por si só, já foi algo muito benéfico para Portugal, para a nação como um todo, pois dali poderia-se obter alguma renda, poderia-se obter algum lucro para a coroa portuguesa. Então é isso, pessoal. Eu recomendo muito a carta, eu recomendo muito a leitura. Como eu falei para vocês, ela está em domínio público, então não tem desculpa para que vocês não leiam. Se você pegar a carta em PDF, eu acho que ela dá umas 14, 15 páginas. Eu acho bem tranquilo para ler. Mas também existem versões da carta publicadas em livro. Eu particularmente comprei a edição da Atelier Editorial. Primeiro porque eu não estava encontrando a carta publicada pela Martin Claret nem pela LM Pocket. E depois eu vi que a carta na edição da Atelier Editorial tem 2 versões. Uma edição modernizada, como vocês puderam ver pela minha leitura, tem alguns trechos, tem algumas palavras que precisam de um glossário para que a gente possa entender. Afinal, estamos falando de um português de Portugal de 1500. Então, tem uma diferença entre o português brasileiro de 2025. Então, o pessoal da Atelier fez um trabalho muito bacana. Eu vou até falar aqui o nome dos responsáveis. A introdução, as notas de rodapé e esse estabelecimento do texto foi de responsabilidade de Marcelo Módulo e Maria de Fátima Nunes Madeira. Eles estão de parabéns. Mas além dessa edição modernizada, existe a edição semidiplomática que está na íntegra como em 1500. Então, caso você tenha essa curiosidade e queira cotejar para fins didáticos, ela está disponível também. Então, essa edição física foi a edição que eu li e que eu recomendo para vocês. Mais novamente, está em domínio público, está em fácil acesso, basta vocês jogarem na internet que vocês vão encontrarem o PDF muito fácil. E por favor, leiam a carta, vamos explorar o Brasil através de sua literatura. Temos muito que conversar ainda, estamos no primeiro livro, estamos ainda em 1500 até 2025, muitas coisas aconteceram, muitas coisas foram escritas inicialmente por portugueses, mas daqui a pouco a gente vai ver que os próprios brasileiros estão escrevendo sobre o Brasil, e isso é o que muito nos interessa. Além da carta de Pero Vaz de Caminha, eu também li um outro livro chamado Cronistas do Descobrimento. Após essa primeira leitura, após essa primeira carta, eu fiquei doido para ler outras cartas e as primeiras impressões que os navegadores e os exploradores tiveram ao vir ao Brasil pela primeira vez. Então eu me deparei com esse livro, Cronistas do Descobrimento. Ela tem a organização de Antônio Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa, só que são trechos de cartas. Inclusive a própria carta de Pero Vaz de Caminha se encontra aqui dentro. E, no modo geral, é interessante, mas foram trechos que eu queria a carta na íntegra. E, embora eu consiga encontrar essas cartas, vai ficar muito pesado para o projeto eu ler todas essas cartas, porque em Cronistas do Descobrimento, publicado pela editora Ática, há essa compilação de trechos de 13 cartas. Então, pegar essas 13 cartas na íntegra e trazer para vocês, ao mesmo tempo em que seria enriquecedor de fato, seria também muito cansativo e a gente ia demorar para avançar no projeto. Então eu optei por não pegar essas cartas na íntegra e também não vou falar muito sobre esses trechos de Cronistas do Descobrimento, porque embora a curiosidade, alguns trechos não foram tão interessantes, alguns trazem novidades, outros são meio que repetitivos, mas de modo geral eles falam sobre a fauna, sobre a flora, sobre o comportamento dos indígenas. Mais pra frente a gente vai ter aqui José de Anchieta, a gente vai conversar um pouco sobre a importância
de José de Anchieta para o Brasil e para o início do desenvolvimento de uma língua que futuramente será o português e, obviamente, a evangelização. Então, de modo geral, Cronistas do Descobrimento eu recomendo como uma leitura à parte, que você leia de fato primeiro a Carta do Descobrimento por Pero Vaz de Caminha e depois, se você quiser, você pega esse compilado chamado Cronistas do Descobrimento e aí você vai ter esse complemento. Tem a Carta do Piloto Anônimo, tem a Carta de Manuel da Nóbrega, tem de Pero de Magalhães Gândavo, Fernando Cadin, Gabriel Soares de Souza, Hans Staden, que é um nome muito famoso nesse período aqui a gente chama de quinhentismo, literatura de informação. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio em 1595, quando eu irei trazer para vocês a poesia e o teatro de José de Anchieta. Mas se atentem à data. Esse compilado de poesia e teatro foi reunido em 1595 e eu só vou conseguir conversar com vocês após algumas leituras populares e importantes para a literatura mundial que aconteceram na Europa. Então, antes de a gente conversar sobre José de Anchieta, a gente precisa então conversar sobre alguns livros que abalaram a Europa em 1516, em 1532, em 1572, mas cada coisa no seu devido tempo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Até a próxima e um forte abraço.